Shalom, queridos, glória a Deus, graça e paz. Olha aí, vamos começar agora mais uma etapa dos nossos estudos e leitura da Palavra de Deus. Nesse 1º de outubro, entramos assim pelo 5º mês consecutivo de estudos da Palavra. Projeto este iniciado no dia 1º de junho de 2018. E vai até 31 de maio de 2019. Fica ligado, porque serão as 3 novas leituras, novos livros que vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar hoje o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o livro que escreve todo o seu contexto, aponta para a realidade da qual estamos vivendo, onde muitas coisas serão reveladas pelo poder da Palavra de Deus. Amém, queridos? Muito feliz porque agora estamos buscando recuperar todo o tempo perdido. Ainda faltam alguns dias, mas pode ficar ligado e com certeza que nós vamos atualizar os nossos estudos para que todos os dias o estudo corresponda ao dia do qual você que nos acompanha esteja estudando. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica aí. Muito bem, então vamos aí, queridos, abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Essa vai ser a nossa primeira leitura. Todo esse mês de outubro nós vamos estar estudando os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Fique ligado, porque Deus vai estar se revelando para você em muitas coisas nestes dias. Amém? Apocalipse, querido, é um livro escrito pelo evangelista João. Uma boa parte dele quando ele se encontrava preso na ilha de Patmos. E de acordo com dados históricos, este livro foi escrito por volta aí do ano 96, 95, ano 100 da nossa era. Então, João foi o único dos apóstolos do Senhor Jesus que morreu de maneira natural, vamos dizer assim, na velhice. Todos os demais apóstolos morreram de morte violenta, alguns crucificados, outros decapitados, esquartejados, de todas as maneiras que você possa imaginar, nesse que foi o momento mais difícil da implantação da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus! Então veja aí, vamos pegar o primeiro capítulo. Hoje nós vamos estudar esse capítulo 1 do livro de Apocalipse, que fala o seguinte: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. E por seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo de todas as coisas que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, querido, é feliz. Tão feliz sou eu e você que estou estudando, você que está me ouvindo e vai guardar ao aprender o sentido e o significado desta palavra. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir,
e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue, e nos tem feito reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e participante dessa aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui duas coisas. Primeiro, todo este livro João escreveu a partir de uma visão que ele teve na revelação de Deus, para que assim ele pudesse escrever. E ele coloca aqui a questão de que isso aconteceu, no dia do Senhor. O dia do Senhor, na Bíblia do Senhor Jesus, é entendido como o dia de domingo. Por quê? Foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso, ali tem início a etapa de um novo tempo, a ressurreição de Cristo, a prova viva de que há vida após a morte e que todos que nele creem, ainda que morra, viverá. Aleluias. E ele diz, verso 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve-o num livro o que vês, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui eu quero dar uma dica para você aprender sobre as 7 igrejas. Então você vai anotar: Efespetizafila. Efespetizafila. São as 2 letras iniciais de cada igreja. Éfeso. Éfes, Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Sardes. Filadélfia. Laodiceia. Efespetizafila. Amém, queridos? Glória a Deus. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como um ruído de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas.
Lembre-se sempre que no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, querido, ele é cheio exatamente de símbolos que você precisa compreender, né? Quando fala em mar, está falando de multidão de pessoas, de gente. Quando fala em chifre, está falando de poder, de autoridade. Aqui está falando de estrela. Estrela está falando de pastores. Amém? Vamos seguir. E ele diz: e na sua mão direita 7 estrelas, verso 16. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E quando eu o vi, caí como morto a seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. E estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui você já começa a ter uma dimensão. No livro de Apocalipse vão existir coisas que já aconteceram, vão existir coisas que estão acontecendo e vão existir coisas que ainda vão acontecer. Então você tem que ficar bem antenado nesse aspecto. Verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aí, neste caso, são os pastores. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar aqui hoje pelo capítulo 1. Vem os capítulos seguintes. E aí vem o significado de cada carta escrita para cada igreja. As 7 igrejas, como dissemos antes: Éfespe de Zafila, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Amém? Glória a Deus. Cada uma tem sua característica própria, seus problemas, seus defeitos, suas qualidades. Nós vamos entender o que Jesus mandou dizer para cada igreja desta. Tenha certeza que hoje, nos nossos dias, existem todos os 7 tipos de igreja que existiam lá atrás, há 2000 anos. Continuam existindo hoje. Talvez até mais. Mas não estou falando aqui de placas, estou falando aqui de entendimento e prática da palavra de Deus. É isso que nós vamos seguir no próximo capítulo. Amém? Fica ligado, queridos, glória a Deus, que vem aí a segunda leitura, o segundo vídeo, mais 2 capítulos do livro de Esdras.